Você está na quinta-feira do Jubileu, do Ano Santo, série Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança. Que alegria podermos estar novamente juntos, irmãos, irmãs, amigos, amigas, para este 22º episódio da nossa série Jubileu 2025, Peregrinos da Esperança. Falamos no episódio passado sobre os apelos para acender a esperança, para concretizar a esperança. Hoje nós vamos entrar no mais um aspecto da bula papal, a esperança não confunde, sobre o assunto ancorados na esperança. Veja que no símbolo do jubileu, você está vendo aí, a cruz, ela termina com o símbolo da âncora, para dizer, em Cristo, nosso Salvador, nós temos a âncora. A nossa esperança não é um otimismo barato. Isso não é esperança cristã. Isso é disposição psicológica, ou saúde física, emocional. A esperança cristã pode ser vivida na dor, pode ser vivida na alegria, pode ser vivida na provação, pode ser vivida no divertimento, em tudo, porque ela está ancorada em Cristo. Ele é a nossa âncora. E nossa esperança transcende a condição humana, quer dizer, a nossa mortalidade, a nossa condição de criaturas mortais. A esperança cristã vai para o infinito. Nós dizemos no credo, eu creio na vida eterna. Crer na vida eterna significa eu creio que a vida não termina aqui. Como diz o prefácio da Missa dos Falecidos. Para os vossos fiéis, Senhor, a vida não é tirada, mas transformada. Transformada. De corpo mortal, receberemos um corpo imortal. De uma vida mortal, receberemos uma vida imortal. E isso tem como fundamento o nosso batismo, que é o primeiro de todos os sacramentos e a porta pela qual nós adentramos na vida da igreja. E é interessante que no nosso batismo, por aquele gesto batismal tão simples, nós estamos como que revivendo o mistério pascal. Nós entramos no batismo mortos pelos nossos pecados e saímos da água vivos para Deus. Quando o batismo é feito por imersão, mergulhando a pessoa, como já tive a ocasião de fazer dezenas e dezenas de batismos assim, até mesmo no próprio Rio, quando era pároco em Pedreiras, no Maranhão, eu batizei adolescentes no próprio Rio, conforme a antiga tradição da igreja. Eram filhos de pescadores e eu fiz o batismo no próprio Rio. A pessoa que é mergulhada na piscina batismal, como é costume na igreja, hoje cada vez mais, mas ao simples derramar água na cabeça, você fica por debaixo da água, como que sepultado, e sai da água renovado, homem novo, mulher nova, criatura de Deus. Então, aí nós encontramos que na Vigília Pascal, todo ano na Vigília Pascal, se lê Romanos capítulo 5, onde nós lemos assim, nós passamos da morte para a vida, mergulhamos na água do batismo e ressurgimos para uma vida nova. Eis porque, então, nós encontramos esta profissão de fé, eu creio na vida eterna. O apóstolo Paulo diz no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, se nós colocássemos nossa esperança em Cristo apenas para esta vida, nós seríamos de todos os seres da humanidade os mais dignos de lástima. Quer dizer, os mais desgraçados, os mais dignos de pena. Mas ele diz ao contrário, é para a vida eterna que nós colocamos nossa esperança. E eu leio aqui diretamente da bula essas palavras. No dinamismo indivisível das três virtudes, fé,
esperança e caridade, a esperança é a virtude que imprime, por assim dizer, a orientação, indicando a direção e a finalidade da existência daquele que crê, para testemunhar de modo credível e atraente a fé e o amor que trazemos no coração. Para que a fé seja alegre, jubilosa, a caridade entusiasta, para que cada um seja capaz de oferecer ao menos um sorriso, um gesto de amizade, um olhar fraterno, uma escuta sincera, um serviço gratuito, sabendo que no Espírito de Jesus isso pode tornar-se uma semente fecunda de esperança, para quem recebe, nós estamos realizando de fato ações ancoradas na esperança. Mas qual é o fundamento da nossa esperança? Para compreender, é bom nos deter nas razões da nossa esperança. Eis aí um trecho de alto nível, onde nós vamos vendo que depois desses sinais de esperança colocados na realidade terrestre, nossa esperança transcende, vai além, agora com as realidades eternas. Pela morte e ressurreição de Cristo, nos foi comunicada a certeza de que a vida não é tirada, mas transformada, como já lhes lembrei do prefácio da Missa pelos Defuntos. E é interessante que na principal igreja, como templo da Igreja Católica, que é a Catedral de Roma, a Basílica de São João de Latrão, não é a Basílica de São Pedro, mas é a Basílica do bairro chamado em italiano Laterano, que em português se diz Latrão, São João de Latrão. É a Catedral de Roma. Lá está a cátedra do Papa como bispo de Roma. Ele mesmo lembra nesta bula que ali o batistério é octogonal, ele tem 8 lados. Em vez de ser redondo ou de 4 lados, tem 8 lados. E a gente pergunta por quê? Olha o simbolismo maravilhoso. Não são 7 os dias da criação? Não são 7 os dias da semana? Pois bem, quando nós somos batizados, nós ultrapassamos os limites do tempo e entramos no tempo de Deus. Somos seus filhos, enxertados em Cristo. Entramos no 8º dia da criação. Então, somos cidadãos do céu. Entramos no 8º dia da criação, o começo de uma nova criação. É por isso que na Vigília Pascal, todos os anos, a primeira leitura é a criação do mundo, para dizer, Deus criou o mundo e renovou em Cristo, novo Adão, este mundo. E nós temos uma coisa que é impressionante, que nós chamamos o testemunho dos mártires. O Papa nos lembra que homens e mulheres que no passado e no presente, olha, não é coisa do passado, é coisa do presente. Pessoas do presente, elas preferem dar a vida a renegar Jesus, então esses mártires mostram que a esperança não confunde. Quantos mártires disseram aos carrascos, vocês tiram a minha vida terrestre, mas Cristo me dá uma vida eterna. E por isso não temem a morte, embora sofram, embora tenham seus tremores, mas se entregam sabendo que a vida não lhes é tirada. Deus lhes dá uma vida eterna. E, finalizando, o Papa Francisco usa uma expressão que o Papa João Paulo II já usava. O ecumenismo do sangue. Também irmãos nossos na fé, não católicos, têm dado a vida por Jesus. E, ultimamente, me perdoe não me lembrar o nome agora do santo, foi canonizado um mártir da Igreja Oriental Ortodoxa. O Papa mandou inserir no catálogo católico para dizer o sangue de uma testemunha de Cristo apaga todas as divisões. Então, é o ecumenismo do sangue. Ancorados em Cristo, então, vivemos a esperança de uma vida eterna. Hoje nós não vamos revisitar um jubileu, mas eu vou lhes dar notícia de 2 anos que seriam jubilares e não foram.
O primeiro deles é o ano 1800. Não pôde haver jubileu, por quê? Porque estava acontecendo a Revolução Francesa. Deu uma grande convulsão na Europa e era impossível os cristãos fazerem peregrinações até Roma. Então, Roma foi tomada pelas forças de Napoleão. O Papa Pio VII, o Papa Pio VI foi exilado para fora de Roma e morreu no exílio, vítima da prisão e das torturas que passou por conta de viver afastado da Sé e não ser atendido no seu desejo de poder realizar as obras religiosas. Ele foi substituído então pelo Papa Pio VII, que não governava a Igreja de Roma, porque estava tomada pelas tropas de Napoleão, mas governava de Veneza. Então, por isso, não houve o Ano Santo em 1800. E em 1850 também não houve, porque havia os grandes conflitos aí só dentro da Itália, da unificação da Itália. A Itália era dividida em vários condados, principados, ducados, e eles quiseram fazer a unificação. E havia os estados pontifícios. Com a tomada dos estados pontifícios, então o Papa Pio IX também foi exilado para Gaeta, uma cidadezinha que fica à beira do mar, não muito longe de Roma. E então esse Ano Santo não pôde acontecer. Roma estava convulsionada, toda a Itália, não havia clima para um ano jubilar. E agora, então, rezemos juntos a oração do jubileu. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. Amém.